Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 29 de abril ao dia 5 de maio de 2024. Sim, já estamos chegando perto aí da metade do ano, já podemos dizer que 2024 começou e está a todo vapor. Eu tenho certeza que a sensação é que o tempo está passando mais rápido. Isso já foi até comprovado cientificamente, tem toda uma explicação lógica, mas eu não vou me arriscar aqui a dá-la. De qualquer forma, o que eu posso fazer é trazer para você a previsão astrológica, as tendências do céu, para que você se prepare, para que você tenha consciência dos processos que acontecem aí do outro lado e que você possa usar essas informações para ter uma vida mais consciente e vivê-la de uma maneira mais consciente também. Estando conscientes do que acontece lá fora, entre aspas, no céu, lá em cima, a gente consegue também ter mais consciência dessa correlação que existe com a nossa vida, tanto internamente quanto em relação àquilo que a gente sente, quanto ao nosso mundo exterior, as coisas que nos acontecem. E nessa semana a gente vai ter no céu a energia de uma lua minguante acontecendo no signo de Aquário. Ela vai acontecer oficialmente só na quarta-feira, dia 1º, e antes disso ainda estaremos sob a energia da lua cheia que aconteceu semana passada. Essa fase da lua, essa fase do ciclo lunar que vai da lua cheia à próxima lua nova, ela é uma fase decrescente do ciclo, é uma fase em que a lua está perdendo a sua luminosidade e isso pode representar uma baixa de energia, mais cansaço, mais desânimo, mais necessidade de repouso, de descanso. A mente também menos aguçada, menos ativa, parece que o ritmo diminui do nosso universo mental, emocional e físico, para que a gente possa justamente olhar para dentro, diminuindo o ritmo e observando o que acontece internamente ou externamente sem se envolver tanto, nos tornando mais observadores do que atores conscientes e ativos em todo esse processo que está acontecendo ao nosso redor, chamado vida. Tem outras movimentações no céu essa semana e elas envolvem o casal primordial que é Vênus e Marte. Ambos mudam de signo juntos e eles fazem aspectos importantes no céu. Então pode ser um momento em que as nossas relações sentem um pouco, em que os nossos valores são ativados, aquilo que eu valorizo, que eu acho importante, ou a nossa maneira de lidar com finanças, com valores físicos ou subjetivos aqui, e também as nossas ações, a maneira como a gente age no mundo, como nós fazemos coisas. E é interessante porque esses dois planetas, eles estão entrando nos seus domicílios, ou seja, em signos que eles se sentem bem, se sentem em casa. Vênus vai entrar em Touro na segunda e Marte vai entrar em Áries na terça-feira. São signos nos quais eles se sentem bem. Aqui pode favorecer de certa forma as relações, então pode fazer com que a gente se sinta mais encaixado, ou se não está indo bem, que a gente sinta coragem para buscar uma pessoa mais alinhada com quem nós somos. Isso no sentido afetivo, mas também pode ter a ver com a gente ser um pouco mais justo
um pouco mais sensível às pessoas ao nosso redor, e tudo isso, claro, vai depender muito do contexto que a gente vive e da maneira que a gente escolhe manifestar as tendências que a gente já tem dentro da gente. Então, em relação à lua minguante, é um momento de refazimento, é um momento de renovação, é um momento de recolhimento, diminuir os movimentos externos. Pode ser uma semana que seja interessante marcar menos compromissos, pensar mais do que agir, do que falar, diminuir o nosso ritmo mental, então ter menos estímulos externos, ficar menos nas redes sociais, ter menos conversas desnecessárias, focar no que é essencial. Quanto mais a gente for minimalista nessa semana, mais a nossa energia vai ser preservada e mais a gente vai ter energia à nossa disposição para usar com aquilo que é realmente preciso. Eu não sei se vocês já perceberam, eu acredito que sim, eu chamando atenção para isso, eu pedindo, né, essa reflexão aqui, eu tenho certeza que vocês vão perceber, mas nós nos tornamos escravos das máquinas. Somos todos dependentes de celular, somos todos dependentes da TV, somos todos dependentes do computador, de alguma forma, em algum nível. Mas principalmente o celular, ele tem se tornado aquela droga rápida, aquela descarga de dopamina que faz o nosso cérebro literalmente ficar viciado. Aqui não é uma questão de isso é ruim para você. Se usado de uma maneira consciente, pode ser sim muito proveitoso e ninguém consegue mais viver sem, desconectado do mundo ao nosso redor. A questão é, nós não conseguimos parar quando quisermos, nós não conseguimos ficar muito tempo longe e isso já mostra aí uma dependência desse objeto e tudo que envolve esse universo. Por que eu tô falando isso? Porque Aquário, ele é um signo relacionado à tecnologia, aquilo que vem do futuro, aquilo que traz uma nova abordagem, uma nova visão, uma nova consciência sendo instalada na Terra. Então, ele é esse porta-voz do futuro. Quando eu falo de tecnologia, a gente não pode negar o quanto ela é sim favorável para a nossa vida, o quanto sim nós temos uma vida melhor, porque existe máquina de lavar, porque existe carro, porque existe internet, porque existe N coisas que favorecem a nossa vida. A questão é que quando se trata de entretenimento, que é o caso do celular, que é o caso da TV, principalmente a TV aqui eu posso dizer que 99% do uso dela é para entreter. O celular ainda tem gente que trabalha, que conversa com pessoas, que estuda, nem tudo é só sobre se entreter. E o que é se entreter? É passar o tempo, é fazer algo que não vai nos acrescentar em nada e que a gente só quer ficar num estado neutro da mente. Só que o que a gente não sabe é que não existe esse estado enquanto estivermos com os olhos abertos. Porque se eu estou ali parado, apenas assistindo, eu estou assimilando inconscientemente, vai direto para o nosso inconsciente, não tem nem filtro. E tudo aquilo que eu assisto vai ser assimilado pelo meu inconsciente. Então, se for conteúdos violentos, se for conteúdos que contêm propaganda, qualquer tipo, política ou comercial, conteúdos que vão nos afetar e que vão ativar determinadas áreas do nosso cérebro. E isso é uma coisa muito importante de ser dita. Por quê? Qual que é o pedido aqui durante essa semana de lua minguante? Aprenda a filtrar.
Aprenda a diminuir o ritmo dos estímulos externos que a sua mente recebe durante todo o dia. Somos bombardeados o tempo todo e isso diminui a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de discernimento, a gente conseguir decidir com clareza sobre qualquer coisa na nossa vida. Então, envolve muitas variáveis, muitas dinâmicas escondidas por trás de um simples objeto que é o telefone celular. Então, nessa semana, se você puder, diminua o uso, tenta não pegar ele logo que você acorda, tenta não pegar ele antes de dormir, tenta mudar um pouquinho a rotina, tenta encontrar outras formas de passar o tempo, com uma leitura, com uma reflexão, com um trabalho manual, com uma escrita terapêutica, qualquer coisa, uma volta na vida, né, no quarteirão, uma volta no parque, uma volta na natureza, sair, caminhar, fazer exercícios. E se você já faz isso, tenta, por exemplo, fazer exercícios sem ouvir nada, lavar louça sem ouvir nada, tenta diminuir o estímulo. Talvez você possa estar, inclusive, ouvindo o que eu estou falando agora, enquanto você faz outras atividades. Mas eu sugiro que essa semana você faça uma coisa por vez. E você faça essas coisas com muita consciência do que você está fazendo. E que você faça as pazes com o tédio. Que você faça as pazes com essa mente entediada que quer ficar enchendo a sua atenção de coisas para fazer, de coisas para ver, de coisas que chamam a atenção e geram dopamina no seu cérebro. Se a gente fizer uma dieta de dopamina, com certeza a gente muda a nossa forma de viver a nossa vida, a gente se torna menos dependente, isso ajuda inclusive a regular a alimentação, porque a gente acaba também buscando mais açúcar, a gente acaba virando escravo de várias coisas que vêm nesse combo da dopamina aí, mal regulada no nosso cérebro. Então eu sei que talvez quando a gente está ouvindo, né, uma previsão astrológica, tudo que você menos espera é alguém falando sobre isso, mas aqui não sou eu que estou dizendo. Lembra sempre, eu sou apenas a mensageira. Quem está dizendo é a lua minguante em Aquário. A gente precisa ressignificar a nossa relação com a tecnologia, com o uso das redes sociais e principalmente a nossa dependência do telefone celular. Então fica esse o recado para essa semana, fica esse o chamado, o pedido dentro do seu limite, mas perceba como a gente coloca muitas coisas no nosso dia que consomem a nossa energia. E aí a gente não entende porque está cansado, porque está sobrecarregado. A gente consome muita energia, mas a gente não gera energia. A gente não sabe como fazer isso. Então, como que eu posso gerar energia? Através de exercícios físicos, através do ócio criativo, do descanso, do sono, de uma alimentação saudável, tomar sol com consciência, claro, mas fazer todos esses processos que envolvem a bioquímica do corpo. Isso gera energia. Agora, quando eu só gasto energia, quando eu só faço coisas ou quando eu só consumo conteúdos e eu não estou criando, eu não estou gerando energia. Então, nessa semana, observa o seu grau de energia e a relação que isso tem com coisas que você faz, tanto no sentido de ação, mas também no sentido de consumo passivo de algo que consome a sua energia, e o quanto você está gerando energia através de coisas positivas que você faz. Então essa vai ser a tarefa dessa semana. Eu sei que não vai ser necessariamente fácil, e eu quero de verdade que você não ignore o que eu estou falando. Se você está ouvindo isso, é porque você precisa
desse chamado, você precisava ouvir a respeito e refletir um pouquinho mais para não se tornar mais escravo ou escrava da tecnologia. A gente precisa pensar mais por nós mesmos. A inteligência artificial, ela vem tomando uma amplitude muito grande e ela é sim benéfica até certo ponto. A gente precisa resgatar nosso poder de pensar, de refletir, de criar, de raciocinar, de escrever, de criar da gente mesmo. Não é alguém que nos diz e aquilo é verdade universal, mesmo que eu digo aqui, mas a gente aprender a ser mais crítico, ter discernimento e refletir sobre tudo aquilo que a gente consome e não aceitar tudo como uma simples verdade sem nenhum tipo de questionamento. Então vamos passar pelos dias da semana e aí eu comento também os aspectos que vão estar acontecendo junto nesses dias, tá? Começando com segunda-feira, a Lua vai estar o dia todo em Capricórnio e eu diria que é o dia mais produtivo da semana. Vai ser aquela segunda com cara de segunda, com muitas demandas, com muitas cobranças, com muita produtividade também, se a gente soubesse organizar. Então, planejamento vai ser muito importante e se você puder planejar a sua semana no domingo, vai ser ainda mais especial. Se você puder planejar sua rotina, seus afazeres, dividindo aí de acordo com os dias da semana e diminuindo o número de tarefas conforme for chegando o final da semana, porque a gente vai entrar na energia de uma lua minguante, planejar alimentação, planejar horários, deixar tudo muito bem organizado. E até esses momentos de pausa e descanso que essa semana pede. Quanto tempo eu vou ficar longe do celular? O que eu posso fazer no lugar? Porque se eu me planejo, eu já tenho válvulas de escape, eu já tenho ali soluções, plano A, plano B. Porque se eu falar assim para você agora, olha, depois que acabar esse áudio, fica 1 hora longe do celular, guarda ele na gaveta e vai viver. Com certeza, se você não tiver planejado outras coisas para fazer, nem que seja eu não vou fazer nada, eu vou meditar ou eu vou olhar pela janela, se você não se dispôs aquilo antes, você vai entrar nesse estado de tédio, nesse estado de busca de algo para fazer, nesse incômodo, enfim, não vai ser produtivo e vai gerar ansiedade em vez de gerar alívio. Outra coisa importante a se lembrar é que quando a gente começa esse detox de dopamina, a gente sente sim sintomas físicos. Então a gente pode ficar mais ansioso, a gente pode sentir um incômodo, a gente pode sentir vontade de fazer coisas e aí vem aquela sensação estranha de que falta algo. E isso tem a ver com esse processo bioquímico mesmo do nosso corpo. Então não é assim, eu parei, tá tudo bem. Outra questão tem relação com a falta de atenção que a gente vem tendo, a dificuldade de leitura, a dificuldade de lembrar as coisas, de prestar atenção. Não é que todo mundo tem TDAH. Na verdade, as pessoas estão viciadas em coisas rápidas e elas não conseguem mais focar em coisas longas e profundas e elas acabam esquecendo das coisas porque elas não prestam atenção, elas não estão presentes quando alguém diz alguma coisa ou ela está assimilando alguma informação, por isso ela não lembra. Então a gente precisa também ter muito cuidado em relação a isso. O TDAH ou TDAH, quando vem com hiperatividade, ele é uma disfunção, enfim, que é de infância, que a gente sempre teve, ele não é algo que se desenvolve. Então, se você for num psiquiatra, enfim, num médico sério que vai diagnosticar, ele vai fazer todo o seu histórico para ver se você sempre foi assim. Mas se você está assim ultimamente, tem a ver com excesso de uso do celular. Então, voltando aqui à previsão da segunda, nesse dia, durante a madrugada, na verdade, Marte vai fazer uma conjunção com Netuno no signo de Peixes.
E essa conjunção, ela pode dar um pouquinho de dificuldade em acessar toda essa produtividade que eu acabei de falar. Pode ser que a gente se sinta um pouco perdido, um pouco confuso, sem saber muito bem o que fazer primeiro, por isso que a organização vai ajudar, mas pode ser uma falta de vontade, uma falta de coragem, uma falta de energia, um senso assim de estar perdido, uma sensação, na verdade, de estar confuso, de não saber muito bem o que fazer. Aqui pode ter a ver no sentido mais geral da vida nesse momento em que você se encontra. Eu não sei o que fazer da minha vida. E no dia a dia, no sentido mais prático, pode justamente deixar você mais desatento, mais procrastinador, mais perdido ali em relação às tarefas, principalmente se você não se planejou, tá? Mas segunda-feira de aspectos é um dia bem movimentado, então tende a ser sim um dia movimentado na Terra também, assim como no céu na Terra, né? E Vênus entrando aí no signo de Touro, trazendo uma boa assentada para a energia, porque Vênus em Áries deixa todo mundo um pouco agitado nas relações, um pouco mais direto, incisivo, mandão, né, autoritário. E agora ela relaxa, ela se permite sentir prazer, ela quer coisas boas, ela quer namorar, ela quer comer bem, ela quer dormir bem, ela quer viver os prazeres aqui na Terra. Claro que a gente não pode se apegar apenas a isso, viver apenas isso, tudo é uma questão de equilíbrio, mas de vez em quando a gente merece sim viver as coisas boas da vida, sem achar que devemos sempre estar trabalhando, produzindo, sofrendo. A vida não é nada sobre isso. Na terça-feira, a Lua entra em Aquário ao meio-dia e também temos um dia com bastante aspectos no céu, inclusive Marte entrando em Áries. Então aqui a gente vai ter muito mais iniciativa e coragem nos próximos dias, semanas e até meses, porque se eu não me engano Marte fica uns 40 dias aí no mesmo signo, depende muito, né? Mas a gente vai ter um período aí longo de iniciativa, de força, de ação, de coragem para a gente viver, empreender o que a gente deseja da nossa vida, ir lá e fazer, respirar fundo, acessar essa coragem, aqueles 5 segundos de coragem e fazer o que precisa ser feito. Então esse Marte entrando em Áries, ele dissipa bastante esse aspecto anterior de Marte com Netuno. A segunda pode ter uma tônica e terça-feira, a partir do meio do dia ali, a gente já pode sentir uma energia vindo de coragem, de força, de iniciativa, mesmo que a gente não tenha energia para fazer, mas a vontade pode ser que venha, tá? Então, terça-feira é um dia que tem uma energia bastante ambígua. Até meio-dia é uma energia, depois do meio-dia é outra. De manhã a gente tem energia de terra no céu, então a gente pode sim estar mais prático, mais focado, talvez um pouco mais lento, preguiçoso, mas dedicado também ao que a gente precisa. E depois do meio-dia, a energia do ar, ela predomina, já também se encaminhando para uma lua minguante. Então pode vir mais cansaço, esse Marte também pode gerar um pouco de ansiedade, tá? Um pouquinho de pressa, um pouquinho de agitação, porque tem muita energia dentro, mas a gente não tem vontade, coragem para fazer todas essas ideias e todas essas pressões internas que vão estar ali agindo também ao mesmo tempo. Na quarta-feira, a Lua passa o dia todo no signo de Aquário e ela se torna oficialmente minguante. Nesse dia, Vênus faz uma quadratura com Plutão, Vênus que acabou de entrar em Touro, Plutão que acabou de entrar em Aquário, e esse aspecto ele é, acho que o mais desafiador da semana, tá? É o dia ali em que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Quarta-feira é o dia mais sensível, segunda é o dia mais produtivo,
Terça é o dia mais ambíguo, né, de mudança de energia, mas como é uma semana que tem muitas mudanças de energia, a gente pode sentir essa mudança interna e externamente na nossa vida também. E aí, o que esse aspecto de Vênus com Plutão pode trazer? Conflitos. Tá? Conflitos internos, conflitos nas relações, questões ali de ajustes, mas como que eu vou ajustar uma coisa que eu nem sei se estava fora do lugar? Então vem tudo aquilo para a gente perceber. As nossas relações podem sentir. Também pode ter a ver com os nossos valores, então uma questão ali que pede um desapego, que gera uma necessidade de desapego, a gente olhar para os nossos apegos, tudo isso tem a ver com essa energia de Vênus com Plutão, conversando ali de uma maneira mais desafiadora. Na quinta-feira, já dentro dessa energia de lua minguante, já entra aquele cansaço, aquela necessidade da semana acabar para a gente poder descansar. A lua fica em Aquário até as 4 da tarde, depois ela entra em Peixes e fica sexta ali também. E nessa mudança de energia, dentro da lua minguante, a gente fica assim mais sensível, a gente fica com a cabeça mais fora da realidade, daquilo que a gente tem que fazer de uma maneira concreta, do que focada nas coisas materiais, do que focada nas pendências, né, da matéria mesmo, do que tem que fazer, do que tem que resolver. Parece que a gente quer fugir, a gente quer escapar, a gente quer ir para um lugar onde não existem cobranças. É bem essa sensação. Peixes, ele é escorregadio, ele não quer essa pressão, ele não quer essa cobrança, ele quer vagar por aí, ele quer devagar, ele quer ficar voando pelo espaço enquanto ele se sente em comunhão com o todo. Isso num sentido mais profundo, mas num sentido mais prático, ele não quer viver esse dia a dia da Terra, ele não quer ficar resolvendo pepino, sentindo a cobrança externa, ele quer ficar tranquilo, ele quer menos cobranças possível. Então a gente pode estar um pouco assim. E aí, só voltando na quinta-feira, Plutão ele entra no movimento retrógrado. É um processo bem longo, bem lento. Plutão fica 6 meses do ano retrógrado, então não é algo assim muito raro ou que a gente precisa se preocupar. Como ele está em Aquário, ele começa esse processo de rever tudo que a gente já viveu a nível coletivo. Eu acho que ele afeta mais o coletivo, as pessoas. Essa questão tecnológica que eu falei tem muito a ver com esse Plutão retrógrado em Aquário também, acontecendo justo junto aí com essa lua minguante. Então tem várias coisas acontecendo que mostram sim um momento da gente rever o nosso uso pessoal e coletivo das tecnologias. Na sexta-feira vai ter um aspecto de Marte com Plutão, e esse aspecto é positivo, então ele favorece resolver esses conflitos que surgiram, ele favorece a assertividade, ele favorece coragem para a gente ir atrás, para resolver, para curar, para ressignificar coisas profundas que estão nos incomodando. Então pode ser um aspecto bem positivo para quem tiver energia disponível para fazer alguma coisa, resolver alguma coisa, não ficar fugindo tanto o tempo todo também, tá? Sexta-feira tem um aspecto ali da Lua encontrando Saturno, que está em Peixes, e pode ter a ver com tudo o que eu comentei, da gente sentir esse peso da pressão, esse peso da autocobrança, e a gente querer sair correndo, mas a vida não deixar a gente em paz, sabe? As pessoas ao nosso redor, apesar de ser sexta-feira, parece que a gente já quer ficar livre, tranquilo, mas esse peso saturnino, ele acaba surgindo ali em alguma demanda de última hora na sexta-feira, mais pro final da tarde. No sábado, a Lua entra em Áries só às 5h40, então a maior parte do dia ainda dentro dessa energia, com aspectos positivos. Então sábado tende a ser um dia mais tranquilo durante o dia, né? Depois que entrar em Áries, fica um pouquinho mais agitado. Então a noite do sábado
ela pode ser assim mais animada, mais agitada, um pouco mais de energia dentro da lua minguante, mas no sábado à noite, cuidado com irritação, com ansiedade, com conflitos, com acidentes pequenos, assim, nada muito grave, mas é uma energia muito incisiva, né? Uma energia que deixa a gente bastante agitado e as pessoas de uma maneira geral. Então, só dizendo aí para você colocar na agenda que tem alguma questão nesse sentido. Inclusive, espero que você anote na sua agenda astrológica, tá? E aí, por fim, no domingo, a lua passa o dia no signo de Áries mais uma vez e vai ser um domingo mais tranquilo, apesar da lua estar em Áries. Tem poucos aspectos do céu, a lua está minguante, então a gente precisa trabalhar a nossa energia, a gente precisa observar como que ela funciona pra gente, o que me traz energia, o que drena a minha energia. Então, se você tiver com bastante energia, vai gastá-la, vai fazer exercícios, vai passear, vai estar com as pessoas que você ama, vai passear na natureza. Então, esse é o lado positivo para canalizar a energia. Se você sentir que você está mais cansado ou cansada dessa semana aí de lua minguante, descansa, se recarrega, dorme, faz coisas mais tranquilas. Então aqui é uma questão de autoobservação. Isso vai ser muito importante, na verdade é importante para a vida a gente se observar, a gente se conhecer e a gente saber exatamente o que faz e o que não nos faz bem. Eu acho que era isso que eu tinha para trazer. Eu espero de verdade que essas informações ajudem de alguma forma, favoreçam o processo de vocês e tragam algumas reflexões, alguns questionamentos e que de qualquer forma faça sentido aí, tá bom? Então, eu desejo para você uma excelente semana. Se fez sentido, não esquece de interagir comigo, de deixar o seu like, a sua mensagem, se inscrever no canal ou deixar uma avaliação no Spotify. Então é isso, até mais, um beijo, tchau, tchau.